Olá, bem-vindos à nossa live de hoje. Nós escolhemos esse tema, que é onde a maior concentração das dores humanas se encontra no momento atual. Então, como sair da dor e do sofrimento das relações que nós temos conosco, com o outro, e esse outro, né, toda a gama de possibilidades, seja amigos, parentes, filhos, relações afetivas, nós temos profissionais, né? Nós temos assim um vasto horizonte de possibilidades relacionais e que muitas vezes nos trazem dores imensas, né? E é por isso que nós vamos hoje olhar para esse tema, para dar o início a uma reflexão que possa realmente nos conduzir para algumas dicas práticas de como sair deste looping, né, dessa constante repetição de cultivar e de criar dor e sofrimento quando se trata de relações humanas. Então, antes de iniciar, eu queria dar boas-vindas a todos, agradecer a presença, a confiança no nosso trabalho e falar um pouquinho também sobre mim, né? Por que eu estou ligada a todo esse conteúdo, esse conhecimento? Já tem mais de 30 anos que eu venho desenvolvendo um trabalho específico no desenvolvimento e transformação de pessoas sob a égide, né, do guarda-chuva do encontro das ciências com o encontro da consciência. Em outras palavras, o encontro da ciência humana, do conhecimento desenvolvido pelo ser humano e o encontro das ciências espirituais, né? E, na verdade, estão todos interligados e a separação muitas vezes é só didática, ela não é real, né? Então, eu já faço esse trabalho há mais de 30 anos e para mostrar para vocês isso, eu trouxe um depoimento de uma pessoa muito querida que se tornou amiga, né, que conheceu o meu trabalho há mais de 30 anos atrás. Então, está aí para vocês verem o depoimento da Lilian Neves. Olha aí, para vocês verem. Então, é uma alegria poder compartilhar esses momentos da vida que nós chamamos da nossa história. Embora a história é uma memória, são lembranças, são aquilo que nós plantamos lá atrás e hoje nós estamos colhendo esses frutos, foi plantado e constituem a qualidade do nosso presente e vão, de certa forma, definir as bases para que nós possamos configurar o nosso futuro. Então, o nosso propósito aqui hoje é tocar nas dores, né, e no sofrimento, que de certa forma está sendo compartilhado pela humanidade, por cada um de nós, e que está nos impedindo de viver de forma mais plena, com saúde, com longevidade, ter mais qualidade de vida, ter paz interior e poder prosperar, porque quando a gente está com dores muito grandes, prosperidade fica impactada, né? Então, nós vamos conversar sobre isso. E para iniciar, nós vamos fazer uma pequena harmonização para entrar nesse campo, para nos preparar para conversar com isso que é o ambiente, né? O ambiente da dor e do sofrimento humano é um ambiente criado pelo ser humano. Ele não é natural da vida, ele é uma decorrência do uso que nós fazemos da vida, que nos foi confiada. Então vamos lá na nossa harmonização. Vamos selar esse momento que nós tivemos de reflexão, nos despedindo do campo de energia, vibração e consciência que provocou dores e sofrimentos durante eons para toda a humanidade. E vamos conscientemente agora fazer um pacto com a vida, um pacto pela harmonia, para viver de forma consciente. Então eu gostaria de convidá-los para, neste momento, concentrar-se na sua potencialidade, na sua força, na sua dimensão humana divina integrada,
na sua capacidade, nas suas múltiplas inteligências, na potencialidade que é a existência nesse corpo físico, tão maravilhosa que todos querem prolongar a vida. E vamos agradecer neste momento esta oportunidade maravilhosa que é viver. E vamos trazer para este momento juntos, dentro do campo de força da gratidão profunda pela vida, um amoroso pacto de compaixão para consigo mesmo, para com a energia da vida que flui através de nós. Um pacto para que possamos direcioná-la para o bem, para o bom, para o belo, para co-criar conscientemente o bem, o bom e o belo, fortalecendo as forças da saúde, da longevidade, da extraordinária possibilidade de vivenciar o inimaginável, uma dimensão humana e divina que tem toda uma história para criar, para manifestar em outro patamar de consciência, assegurando uma evolução e, de fato, a origem do para que a nossa existência. Vamos nos colocar diante da vida um pacto de amor e compaixão para com a vida em nós, estendendo para tudo e todos que estiverem à nossa volta, mesmo que seja por um segundo, por algum momento, por dias, anos, a vida inteira. Não importa. Vamos fazer um pacto com a qualidade que vamos imprimir na nossa existência. Vamos abraçar a oportunidade que nos está sendo dada de lembrar quem somos, de recordar quem somos e o que precisamos fazer. Vamos juntos aprender, vamos juntos relembrar e, principalmente, vamos juntos experimentar, colocar em prática para libertar a dor e o sofrimento que não são mais necessários à vida. Eu agradeço profundamente pela oportunidade que está sendo me dada de poder compartilhar, trocar e aprender com cada um aqui presente. Muita paz, muita luz e até sempre. Então, harmonizar é sempre algo que nos permite olhar para o nosso potencial, para nossas realidades interiores, né? Para lidar com as circunstâncias. E isso não é uma cultura, né? Isso não é uma educação que a gente recebe desde a infância. Aprender a contemplar a realidade, aprender a olhar para dentro, aprender a se auto-organizar, né? Para lidar com as circunstâncias. Isso não é um hábito que é desenvolvido desde que somos pequenos. E isso também é uma das grandes razões para muito sofrimento. Porque nós não conseguimos ter o automatismo, né? Assim, o hábito de dar um distanciamento das situações para perceber, né, o lugar da dor e ver como que o sofrimento que decorre dela pode ou não ser evitado. Okay? Então, vamos começar a falar sobre o nosso tema, né? Como sair dessas dores, desse sofrimento que nos impacta
no processo das nossas relações. Então, gente, primeiro vamos falar sobre o que é dor, né? Entender o que é dor. A dor, ela pode ter uma dimensão física, que é normalmente consequente de muitas coisas invisíveis, né, do nosso emocional, do nosso mental, mas ela também pode ser apenas machuquei, teve um acidente, né? Ocorreu algo e dá uma dor física, uma sensação corporal penosa. Então, nós temos essa dimensão física da dor, e ela pode ter intensidade, ela pode ser maior ou menor, e a dor é sempre um fator limitante, né? Porque quando ela chega no limite, a pessoa ou vai ter uma tontura, ou ela vai ter um desmaio, ela vai limitar, né, para que o corpo não entre em colapso, exatamente para sustentar a vida, né, para manter a vida. E a dor também ela pode ter característica, ela pode ser uma característica difusa, dor no corpo inteiro, dor em vários lugares, uma dor específica de estômago, de dor de cabeça, ela pode ter, né, ela pode ser específica, ela é caracterizada também. E temos as dores emocionais, que eu considero e chamo a dor da alma, né? Que nós sabemos que a alma é o conjunto de experiências que decorrem emoções entrelaçadas com pensamentos, formas sentimento, que se entrelaçam, né? E criam aquele conglomerado de forças que ficam na nossa ovo áurico, que ficam na nossa alma, né? Aquele mundo que nos cerca, onde muitas vezes nós somos impulsionados, né? De onde a gente é impulsionado a agir. E essa dor da alma, ela está muito relacionada a uma piedade, né? Ou de si mesmo, quando você está olhando para você mesmo, né? Autopiedade, ou sentindo uma dor em relação ao que você está vivendo, as circunstâncias e tal. Ou a dor dos outros, que entra no processo de compaixão também. Né? Entender essas catástrofes, essas coisas que assolam vidas, que trazem muito sofrimento, nós às vezes sentimos essa compaixão e essa dor na nossa alma também. E existe também a dimensão da expressão do sofrimento na alma, né? Às vezes uma música, um poema, que a pessoa, você ouvindo ou escutando, você fala, nossa, isso aí está expressando dor ou algum tipo de sofrimento, né? E em decorrência dessa dor, né, da alma ou física, decorre o que nós chamamos o quê? De sofrimento. O sofrimento é uma decorrência da dor. Então, pode ser, nós podemos ter, por exemplo, dor, uma decorrência da dor, o sofrimento, por exemplo, de às vezes você não ter um órgão, demorar uma cura física que demora mais, etc e tal, né? Então, aquilo gera um sofrimento prolongado, com aquela dor que permanece, que é contínua, que demora a se resolver. Ou nós temos dores ligadas às situações da vida, né? Que vão as dores da alma, o sofrimento de uma decepção, o sofrimento de uma perda, seja amorosa, seja por conta da morte de uma pessoa querida, ou de uma situação de vida, de um trabalho. Então, tem várias circunstâncias. E também as dores das tragédias humanas, né? Que nos afetam a todos. E desse sofrimento, nós nos misturamos em sentimentos como mágoas, né? Como ressentimento, né? A inveja é um sofrimento, né? É um tipo de sofrimento, é um tipo de padecimento que a pessoa cria para si mesma e nem sabe. Decorre também a amargura, angústias, todos esses sentimentos estão muito presentes, né, no processo coletivo da nossa humanidade, né, que nós somos contemporâneos em humanidade, como eu costumo dizer, irmãos em humanidade. Então, nós temos também a questão da dor da morte, né? As pessoas vivem muito em função do medo da morte, quando a morte ela é nada mais, nada menos do que é como se fosse assim, a vida é uma preparação para a morte e, por sua vez, é uma preparação para estar vivendo em um novo corpo futuramente ou uma nova dimensão. É uma passagem. Então, é como se a gente estivesse, durante a vida, nos preparando para essa passagem, né, para que a gente possa dar continuidade à vida de uma outra forma. E desse contexto das dores e tudo mais, decorre o quê?
o nível ou o padrão das nossas relações. Nós criamos dentro de nós mecanismos de defesas, mecanismos de repetição de padrões de pensamento, de crenças, de várias coisas que vão estabelecer o quê? A qualidade das nossas relações. Então, vamos saber o que é relação, né? Relação você pode ter relação consigo mesmo, você pode ter relação com o ambiente que nos cerca, com as plantas, com os animais, você pode ter vários tipos que a gente chama de outros, né? Com as circunstâncias da vida, com algo, relações com alguém. E nesse contato com alguém ou com algo, você tem as relações que vão permanecer duradouras, né? Ou as ligações, as relações temporárias ou curtas ou instantâneas. Nós também temos as ligações sociais, né, que são os protocolos da convivência, o comportamento social, dependendo da cultura que se vive, do lugar onde se mora, do grupo de pessoas com quem você convive, da egrégora, do que aquele grupo cultiva como valor, como forma de ver o mundo, né? Nós também temos as relações afetivas, né, que são as relações de vida, né, que a gente se propõe a compartilhar, sejam elas afetivas do ponto de vista familiar, do ponto de vista de amizade, ou do ponto de vista até do valor de companheiros, né, de vida, onde você vai constituir uma jornada a dois, e vai criar uma célula ou não, né, de família, constituir um caminhar, né, conjunto. São as relações afetivas, e tem as relações sexuais, que é do contato sexual que pode ocorrer, né, entre duas pessoas. Isso que nós estamos dizendo que é relações, é também o que nós chamamos do ponto de vista do conhecimento iniciático de entrelaçamento. Imagine que cada um de nós tem vários fios, como alpinistas, né? E você tem um fio que você joga, aquele gancho agarra e você se conecta com o lugar onde você olhou e quis chegar, né? Então, nós estamos cheios de fios dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, de nossas configurações, do que a gente quer, do que a gente deseja, do que a gente acredita, decide que quer acreditar, né? E para cada uma dessas questões, cada momento que a gente escolhe, que a gente decide colocar a nossa atenção num determinado local, a gente está jogando um gancho de entrelaçamento. Quando a gente se entrelaça com algo, aquilo entrelaça com a gente também, né? Então, é importante compreender que os entrelaçamentos das relações, elas se dão em várias dimensões. Físico, né? Vital da energia, o emocional, que são vários níveis, né, e frequências emocionais. O mental, os pensamentos, né, estão vários níveis também. E também os espirituais. Esse físico, mental, emocional, ele é o que nós constituímos como sendo a nossa alma. Eu falei muitas vezes isso aqui no nosso trabalho, quem conhece sabe disso. Isso configura o que nós chamamos e conceituamos de alma. O que é a alma? A alma é o uso que nós fazemos da vida, que a gente escolhe usar a vida para fazer. Pensamentos que nós criamos, sentimentos que nós criamos, experiências que a gente decide viver e a gente fica com o resultado daquilo como impressão na nossa alma. Então, é um conglomerado de forças entrelaçadas que caracterizam as nossas decisões sobre o que nós estamos fazendo com a nossa energia da vida, certo? E essas situações que se configuram como relações com a vida, seja com pessoas, com lugares, com situações ou coisas, elas são nada mais, nada menos do que a nossa escolha, de acordo com a nossa lente, da nossa compreensão do que é a vida, né? Do que significa estar vivo, existindo, e a gente usa o tempo, a energia, as nossas inteligências, né? As nossas potencialidades para criar aquelas condições
nas quais nós vamos fazer o quê, gente? Viver, né? É o ambiente da vida que a gente está criando. Então, esses fios, né, de entrelaçamento, que são esses entrelaçamentos que mistura a sua experiência com a do outro e etc e tal, ele cria um processo de relacionamento consigo mesmo, né, que é como você escolhe reagir às circunstâncias ou agir diante das circunstâncias, tomar uma iniciativa ou não, de como você vai lidar com determinadas questões, com determinadas pessoas, com determinadas situações que chegam até nós, né? E isso acontece no nosso dia a dia, acontece socialmente, acontece dentro da nossa casa, com os nossos familiares, e emocionalmente, mentalmente, às vezes você não está fazendo nada, está sozinho, mas está em relação. Você está tendo relação com a mente dos outros dentro de você, está dando satisfação ao fantasma mental daquela pessoa que você gosta, que fica falando ali e você pensando no que ela fala, no que ela diz. Você se entrelaça com as reações emocionais das pessoas com quem você convive. Então você está o tempo todo entrelaçando-se, ou seja, fazendo ganchos e trazendo aquelas circunstâncias para o seu aqui e agora. E isso vai criando um acúmulo de prazer, de satisfação com a vida, ou de tensões, que vão caracterizar o que? A nossa qualidade de vida, certo? Então, isso é fundamental compreender, porque nós vamos entender que isso define o que a gente chama ser você, né? Quem é você, né? Se você não tiver uma dimensão clara do que é a realidade para você, se cada um de nós não tiver uma visão do que é a vida, né, das dimensões da vida, qual é o seu espectro, né, de percepção de realidade, isso vai definir um pouco quem é você. É a noção de quem somos nós, né? Qual é o significado dessa existência, do que nós estamos fazendo, para que nós estamos aqui, qual é o significado da existência. Isso também vai definir o quê? O padrão do seu autoconhecimento. Porque na medida que a gente expande a nossa percepção, a gente vai também expandindo a nossa compreensão de nós mesmos, do que somos, do que realmente queremos quando se trata de evoluir, né? De criar uma condição de vida mais próspera, do que nós desejamos, vai definir uma série de questões que vão traçar um destino, né? Que vão criar hábitos. Então, definir quem nós somos, o ser, é quando você consegue entrar no mais essencial disso, você vai entrar no mundo do autoconhecimento, da busca do autoconhecimento verdadeiro, real, para que você possa entender a origem da sua vontade, daquilo que você tem vontade real de fazer, o que impulsiona essa vontade. Porque a vontade, ela está numa origem que nós desconhecemos, mas nós sabemos que é a vontade que nos fez existir, é de lá que vem a força da vontade, é que nos inspira, né, que nos impulsiona. Nós temos que entender a nossa dimensão de amor e de sabedoria, é o amor que a gente tem pela vida e a sabedoria que a gente carrega para lidar com a vida. Isso vai definir uma coisa chamada atividade inteligente, que é nada mais, nada menos nosso ser e estar no mundo, né? Isso já entra numa categoria do fazer. O que é o nosso fazer? É o uso que a gente faz, né? Sendo quem somos, é o ser, o uso que nós fazemos com a energia da vida que nos foi confiada. Então, é o que nós damos para a vida. É o que nós usamos a vida, criamos e devolvemos, entregamos para a vida. Então, uso do nosso tempo, é as nossas escolhas da utilidade daquilo que nós vamos fazer, da qualidade daquilo que nós vamos entregar, a qualidade com que a gente faz, né? Tudo isso está ali impregnando o seu fazer. A relevância daquilo, quão útil aquilo é para o todo, quão relevante aquilo é para a sua própria evolução, para o seu caminhar, para a sua prosperidade, né? Também está no fazer o que? Os seus talentos, que vão definir o que é a sua competência para fazer alguma coisa que você se propõe.
e o seu autodesempenho no sentido de realizar aquilo que você se compromete a fazer. Esse dar para a vida, esse oferecer, que é o fazer, vai determinar o que a vida vai nos devolver, que é o que a gente chama de ter. Então, a vida, ela te devolve, na medida que você enriquece a vida no seu fazer, né, dá a ela uma dimensão de beleza, de bem, de bom, de relevância, de utilidade, de, sabe, amorosidade, de harmonia. Quando a vida vai te devolver, ela vai te devolver nos mesmos padrões, porém muito mais até, né? Então, esse ter é a consequência do que você é e do que você faz com a vida. Do que você entende que você é em relação à vida e do que você entende do que é usar a vida no seu fazer. E aí essa consequência vai dar o quê? A base, o indicador da sua evolução. Vai dar o indicador do seu grau de prosperidade. Prosperidade é uma lei da vida. E dentro da prosperidade está tudo o que nós estamos buscando, né, na realização do fazer, que vai ser o que a gente vai ter. Que no fundo, em última análise, todo mundo quer ter o quê? Paz financeira, ou seja, poder ter uma qualidade de vida, ter aquilo que é necessário, né, para você ter uma qualidade, uma dignidade de vida, e a paz interior, que é assegurar o que? A sua evolução. Você está a caminho da sua evolução, no movimento em direção ao seu porvir, a sua evolução, né, a sua próxima ciclo evolucional, e que te traz essa paz interior. Então, ter paz financeira, resultados, riqueza, todo mundo gosta, e ter paz interior, que é outro grande objetivo das pessoas no mundo, que é viver em paz, né, e ser feliz, dependem disso que a gente está colocando. Agora eu pergunto a vocês, onde é que nós estudamos isso, gente? Onde é que isso nos foi ensinado desta forma, consequentemente? Qual é o modelo de educação? Qual é o modelo de cultura que prima por nos reconhecer como objeto da evolução, reconhecer a nós seres humanos como uma potencialidade evolucional? Eu desconheço. Existem culturas que são mais espiritualistas, né? Mais antigas, como tem na Índia, que são mais buscam o quê? Os valores espirituais para conduzir algumas leis universais, né? E aceitam as leis, por exemplo, a lei do karma, do dharma, essas coisas todas. Então, são culturas que já incorporam isso no seu dia a dia. Mas tem outras, principalmente a ocidental, a gente não entra em contato com nenhuma lei universal na nossa educação. E o ser humano é tratado como algo insignificante, né? Então, tudo que nós fazemos com a vida, que é usar as nossas inteligências criadoras, pensar, sentir, falar, o verbo cria, né? E agir, e a nossa ação no mundo, envolve tempo e energia. Ou seja, tempo é igual vida, vida e energia. É uma escolha de cada um. Aí você fala o seguinte, bom, mas as pessoas que agem de boa fé e acabam fazendo alguma coisa errada, a boa fé não justifica a ignorância. Nós temos que entender que não basta ter boa fé, não basta ter boa vontade, não basta ter bom querer. Você precisa buscar sair da ignorância geral que nós fomos mergulhados, que nós estamos afogados nela, né? Então, a lei da vida que rege a vida, ela não existe para realizar seus desejos provindos da ignorância. Ela não está preocupada com isso. Ou às vezes quando a pessoa vê uma injustiça, né, e diz, nossa, eu desejo que essa pessoa sofra isso, aquilo, para ela poder ver que isso foi uma injustiça. Esse desejo de querer ver a outra pessoa massacrada pelo próprio destino, pelas escolhas dela, é um desejo da nossa ignorância. Porque a lei vai agir para ela independente do nosso desejo, né? Então nós precisamos entender que a gente precisa entender que a lei e a forma como as coisas se equilibram no universo tem o tempo da lei, o tempo do tempo.
para equilibrar as coisas. E não é exatamente quando a gente quer, mas nós temos como atuar nisso. Então, sair da dor e do sofrimento é preciso, eu vou colocar aqui o primeiro ponto. Você quer sair da dor e do sofrimento? Decida-se agora. Decida-se, eu quero e eu vou sair. Eu me decido agora a sair da dor e do sofrimento, da ignorância geral que me trouxe até aqui, cultivando dor e sofrimento. Estão prontos para fazer essa escolha? Estão preparados para viver sem dor e sem sofrimento? Isso é muito importante que cada um reflita, né? E essa decisão é uma decisão sobre o uso que você quer dar para a vida. É uma decisão sobre sua escolha, do que vai fazer com a sua vida, com o tempo de vida que te foi confiado. Já parou para pensar? O que eu estou fazendo com o tempo da vida que me foi confiado? O que eu pretendo fazer? Né? Então, para quem quer ter coragem, né, para quem tem coragem e quer sair de fato desse círculo vicioso de dor e sofrimento, tem que decidir agora, nesse momento que nós estamos vivendo no mundo, no meio desse caos, que nós estamos vendo aí que na verdade é o transbordo de tudo que a humanidade não resolveu, né, lá atrás, porque não tomou a decisão de usar a vida melhor. Nós temos que decidir agora a fazer isso. Decidir usar a vida conscientemente. E você está convidado a fazer isso. E isso é uma mudança de hábito. E para fazer essa mudança de hábito, eu queria convidá-los para assistir um pequeno trecho do vídeo do Dr. Joe Dispenza sobre essa questão. Como é que a gente deve fazer para mudar os hábitos, ok? Now, your personality creates your personal reality. That's it. It's that simple. And your personality is made up of how you think, how you act, and how you feel. So the present personality who's sitting here today, you, has created the present personal reality called your life. Would you agree? Would you also agree then if you wanted to create a new personal reality, that on a fundamental level you would have to change the thoughts that you are thinking, the behaviors and habits that you're demonstrating, and the emotions that you've memorized that's become part of your identity? And most people try to create a new personal reality as the same personality, and it never works. We have to become somebody else. So then, as you keep thinking the same thoughts, performing the same actions, and living by the same experiences that produce the same emotions, there's a principle in neuroscience that says nerve cells that fire together wire together. And if you keep repeating the same states of mind and body over and over again, your brain begins to fire in the same sequences, in the same patterns and same combinations. And whenever you make your brain work in a certain way, that's called mind. Mind is the brain in action. So as you remind yourself every day who you think you are, you're causing your brain to fire in the exact same ways. And as they fire and wire in the same patterns over time, the brain moves into a very finite signature, and that's called your personality. Now, that box in your brain isn't literally a box, but it's the most commonly wired, neurologically fired programs that run redundantly because we keep doing the same things over and over again. To change your mind, then, is to make the brain work in new sequences and new patterns and new combinations, to begin to make the brain work differently. And the one ingredient that allows us to do that is knowledge or information, because every time you learn something new, you make a new connection in your brain. That's what learning is. Learning is forging new connections. Remembering is maintaining or sustaining those connections. So now, every time you have a thought, you make a chemical. And if you have a great thought, or an unlimited thought, or a joyful thought, you turn on a set of circuits in your brain that fires in a very specific sequence, pattern, and combination that produces a level of mind that turns on another part of the brain that makes a chemical for you to begin to feel exactly the way you were just thinking, great or unlimited or joyful.
Now, if you have a negative thought or an unhappy thought or a self-depreciating thought, you turn on a different set of circuits and a different combination, a different sequence, and a different pattern that produces a different level of mind. And the brain then begins to make a different batch of chemicals that signals the body for you to begin to feel exactly the way you were just thinking, negative or unhappy or unworthy. So the moment you begin to feel the way you think, because the brain is in constant communication with your body, you begin to think the way you feel, which makes more chemicals for you to feel the way you think, and then you think the way you feel, and then you feel the way you think, and then you think the way you feel. And some people do this for 20 or 30 or 40 years. Now, the redundancy of that cycle over time creates what I call a state of being. And a state of being is when your mind and body are working together, or your thoughts and feelings are aligned to a concept. So thoughts are the language of the brain, and feelings are the language of the body. And as people get caught in this cycle of thinking and feeling and feeling and thinking, over time, they condition their body to memorize that emotion as well as the conscious mind. And whenever the body knows as well as the mind, that's called a habit. A habit is when your body is the mind. Now, 95% of who you are by the time you're 35 years old is a set of memorized behaviors, a set of emotional reactions, beliefs, perceptions, attitudes that run just like a computer program. So 5% of your conscious mind begins to work against 95% of what you've memorized. So the person wants to think positively, but they're feeling negatively. They want to create their dream board, and put up their future life, but they feel unworthy. That's mind and body in opposition. We have to recondition the body to a new mind. So how many people here know someone who's memorized suffering? Doesn't have to be you, it could be anybody. And you say to that person, hey, did you read the book I gave you? What do they say? No. Did you see the DVD I gave you? Oh, no. Hey, listen, we're going to go out to dinner. We're going to go see some stand-up comedy. We're going to go for a walk along the water. You want to come? No. What are they saying? I'm insisting on this neurochemical order that no person, no thing, no experience can move us from it. And we have these three brains to allow us to move into a new state of being. And the quantum field, universal mind, whatever you want to call it, responds to who you're being. Not what you're thinking, not what you're feeling, but the combination of how you're thinking and how you're feeling, called a state of being. Now, most people wait for what? Crisis or trauma or disease or loss or diagnosis to really want to change. They wait to the point where the ego is brought to such a low level that they cannot go on business as usual any longer. That's when we begin to look at how we're thinking or what we believe or how we act or our attitude or what emotions we're living by. And my message is, why wait? We can learn and change in a state of pain and suffering, which tends to be the human model, or we can learn and change in a state of joy and inspiration. Now, you want to learn the hardest part about all of this? You ready? The hardest part of all of this, the hardest part of all of this is making the time to do it. That's it. That's it. Making time for your precious self. E aí, gente, já pensaram em tudo que ele disse? A decisão de mudar o hábito de ser você, né? Na verdade, é parar de ser quem você não é. Quando você se esforça em ser aquilo que você não é, você está gerando dor e sofrimento. Em outras palavras, você está desperdiçando paz. Então, nós precisamos, nesse momento, aprender a olhar na direção da decisão que nós temos que tomar, dos hábitos que nós precisamos transformar. Nós não temos mais como adiar essa decisão. Nós estamos vivendo um tempo, do ponto de vista humano, né, no processo evolucional,
desse final de ciclo e início de outro, que não dá mais para adiar nada, né? Agora é o momento de cada um decidir, não dá para adiar, né? Então, dedicar-se ao seu verdadeiro eu, que eu costumei chamar que é o eu original, é rodar no aplicativo original, no app original, né? É buscar o autoconhecimento para permitir que você possa ser quem você é, né? Então, é desconstruir a personalidade, persona, por onde sonoriza-se aquele conglomerado que está na sua alma, as vozes dos seus pensamentos, sentimentos, né, que não estão com clareza, estão entrelaçados, aquele conglomerado complicado, né, de formas elementais que se criaram ali e criam o que a gente chama de personalidade, né? Então você dá som, persona, essa confusão que você chama de personalidade. Esse é o aplicativo pirata que a gente criou, é a sociedade que nós criamos, é o mundo criado, é a vida criada, situação de vida que nós criamos, e não a vida no seu status original, a vida em si, né? Todas as leis que regem a vida. Então você está preparado para encontrar com o seu eu original, com o seu aplicativo original e deixar ir, né? Let it go, deixa ir esse eu que você precisou ser até agora, esse eu que você precisou criar para chegar até aqui, lutando com todas as tempestades, né, da realidade que nós criamos, do caos que nós conseguimos criar juntos, né? Você está preparado para colocar agora, rodar, né, a vida, fazer a vida rodar no aplicativo original? Para ficar livre dessas dores que te perturbam, que te adoecem? Ou seja, largar o pirata para lá? É uma pergunta que a gente precisa fazer, porque isso é o primeiro nível da relação, chama-se relação consigo. Está pronto para começar a empreender uma nova relação consigo mesmo? Para se livrar de dores e sofrimentos permanentes que rodam em círculo, vão e vêm, e se repetem nas equações da sua vida. Quando você pensa que não, que a coisa acabou, acontece de novo, né? Então, esses são os filtros, né, que nós vamos usando para poder lidar com as circunstâncias. Padrão repetitivo, como o Joe Dispenza disse. Se você não muda os padrões do velho, dessa persona, desse eu antigo que você costumava ser, como é que você vai empreender uma nova relação com a vida e consigo mesmo? Né? Então é ponto passivo, certo? A relação consigo mesmo coloca você numa nova postura diante das dores, né? E coloca você alerta para os sofrimentos que estão decorrentes dessas dores, para ver se você vai continuar cultivando esse sofrimento como um meio de vida ou não. Tem gente que está tão acostumado com o sofrimento que às vezes não quer curar de uma doença porque acha que se ela curar daquela doença, as pessoas que estão cuidando dela vão desaparecer da vida dela. Não quero curar não, porque se eu curar, já tive isso. Se eu curar desse câncer, meu marido me deixa. Hã? Pensa bem, gente. Pensa bem o que a gente é capaz de fazer. A partir desse novo estágio de relação consigo e com a vida, você começa a definir um novo filtro para a relação com os outros. Entender o que são os outros. Os outros, como nós, estão vivendo as mesmas equações, porque nós fazemos parte da mesma humanidade, do mesmo tempo evolucional. Então, eles estão lidando com as mesmas circunstâncias, né, com os mesmos desafios, em circunstâncias diferentes, ou em particularidades que dizem respeito ao processo evolutivo de cada um do ponto de vista individual. Mas do ponto de vista coletivo, é muito similar, apenas muda de configuração, né, do lugar, do jeito, mas é mais ou menos são as mesmas equações. E aí, se você sair do julgamento do outro, né, você vai olhar para o outro como você olha para você mesmo. Porque já que o outro também está vivendo o que eu estou vivendo, ele também está sofrendo o que eu estou sofrendo, né? Na forma dele sofrer. Então,
sair do julgamento é sair do aplicativo pirata, porque no original nós nunca aprenderemos a julgar. No aplicativo original, nós vamos aprender a compreender, a libertar e a conscientizar a dor do sofrimento e não julgar, certo? Então, em qual aplicativo você está rodando a sua relação com isso? O outro sendo você mesmo, vivendo embaixo de outra pele, diferentes experiências. E aí você fala, não, mas o outro errou. Errou e você já reparou que errou. E você sabe que a lei vai corrigir naquela pessoa. Não é, então eu vou largar para lá. Não, você tem que tomar. Às vezes o outro está fazendo algo, está ameaçando a sua vida. Não é? Você não vai deixar de proteger-se, né, devidamente, com lucidez. Mas isso não significa que você tem que desejar para o outro pior. Você tem que desejar a morte para o outro, né, como muitas vezes as pessoas fazem. Porque quando ela faz isso, o que ela faz? Jogou um gancho, entrelaçou com aquilo. Então ela tem uma parcela de responsabilidade naquilo, aquilo começa a perturbar a sua harmonia, começa a perturbar a sua qualidade de vida, sua saúde, sua lucidez. E aí começa o sofrimento em função disso. Ok? Então, a relação que nós precisamos criar é uma relação dentro de do processo original no sentido da evolução da vida. É outro aplicativo, é outro jeito de olhar para a vida. E quem é o outro no processo nosso? Então pode ser o outro, pode ser o lugar que a gente vive, a natureza, o reino vegetal, né? o animal que nos cerca ali também, e também podem ser os seres humanos. Mas o outro que a gente julga ser pai, o pai tem que fazer isso, aquilo, não sei o quê. A mãe é isso, isso, aquilo, né? Os irmãos são isso, aquilo. O cônjuge tem que ser assim, assim, assado. Os filhos são isso. A gente já coloca aquelas marcas que vão ser, já quer desde cedo programar o que vai ser, o que vai estudar, para onde vai, né? Os parentes que a gente já define mais ou menos como é que é. Isso é o conceituar do aplicativo pirata da relação com a vida. Porque todos que estão chegando na nossa vida, que a gente cruza, é porque nós temos coisas para resolver, para equilibrar e libertar. Né? Não é para... vamos resolver essa equação. Aí tem a esfera dos amigos, dos colegas de trabalho, né, das outras relações com as outras pessoas, os circunstanciais, as relações nos eventos sociais, né, os protocolos que acontecem aí. Tudo isso cria uma gama de relações e que com cada uma delas nós vamos criando o quê? Fios de entrelaçamento. Se você ficar olhando demais para aquilo, pensando demais naquilo, entrelaçando-se demais com aquilo, a sua energia vai ser drenada para aquilo. Você vai dar poder àquilo. Então, quanto mais poder você dá a um problema, uma situação, ela vai se alimentando do que, gente? Da sua vida. E olhar para ela, dar atenção para ela, colocar seu campo de força ali é drenar energia de vida através daquele fio para aquela situação. E ela vai engordando, criando o quê? Vai virando uma entidade. Ela cresce tanto que aí, ao invés de você ter uma situação para resolver, ou um problema para resolver, um desafio a resolver, aquele desafio, aquele problema passa a ter você. Onde é que você está nas suas equações? O que está doendo? Por que você está dando tanta energia para determinadas questões? Você está sendo comido vivo por ela, literalmente. Está drenando a sua energia vital e ela está se alimentando e engordando. Porque ela não quer morrer, certo? Ela quer continuar. Então, se nós tomarmos a decisão de mudar, os pais vão começar a passar a entender que a relação com os filhos é de tutoria. Eles são tutores temporários daqueles filhos. Não é para sempre. É temporário, ele vai crescer, vai se tornar um outro ser, e aí vai. Estamos preparados para isso? Como é que a gente olha para tudo isso? Então, em ampliar, né, buscar ver as coisas como elas verdadeiramente são, numa ótica ampliada da realidade, entender que buscar o conhecimento para lidar com isso vai nos libertar da roda do sofrimento e da dor, nós vamos olhar para apegos, para ciúme, para posses, né?
para entrelaçamentos em relação a pessoas, lugares, coisas, situações, que vão impedir o fluir da nossa vida de forma equilibrada. Porque vai gerando cada vez mais dor, mais sofrimento, repetindo esse padrão, conforme o doutor Joe Dispenza traz muito bem, elucidado, né? E isso vai gerar o quê? Miséria e doenças. Não tem outro resultado. Por isso que nós estamos aí vendo isso em abundância, né? Porque foi mais ou menos como. Então, entender como nós funcionamos. E para entender como a gente funciona, eu queria trazer uma descoberta científica que o Dr. Greg Braden, né? Ele traz sobre uma descoberta de como a gente pode começar na relação consigo mesmo a fazer uma inversão desse processo, a quebrar esse vício, a mudar essa perspectiva. E para isso, eu vou trazer esse vídeo para vocês, porque eu acho de suma importância. Esse é um vídeo que eu disponibilizo ele inteiro, né, num dos nossos workshops, mas eu fiz um corte de uma parte que eu acho que é fundamental para essa conversa que nós estamos tendo aqui agora, para elucidar. E como nossa live hoje ela vai ser um pouquinho mais longa, mais estendida, né? Por conta do tema, que é um tema muito... eu não vou esgotar tudo aqui, lógico, mas assim, o principal vai ser trabalhado, mas tem muita coisa que precisa ser, e isso faz parte de uma coisa chamada educar-se, né? Que é educar-se para viver em prosperidade, educar-se para ser livre, educar-se para ser o senhor da sua existência. Então, nós estamos sob a égide da educação. Mas se nós, adultos desses tempos, se nós, jovens adultos desses tempos, não compreendermos a nossa existência sob um outro patamar, nós vamos deixar que essas equações mal resolvidas sejam a nossa semeadura para as próximas gerações. E aí nós vamos chorar junto com os nossos filhos, netos, e com a desordem e a miséria do mundo, pior ainda, né? Eu acho que ninguém quer isso, porque nós trouxemos essa nossa responsabilidade. Então, eu vou interromper aqui agora e vou pedir aqui para passar o vídeo. Peço a vocês que vêm do princípio ao fim desse corte. Right now. Discovery number 4, 1991. There was discovery made in the human heart that shocked heart scientists. They discovered that there are about 40,000 special cells in the human heart. They're called sensory neurites. These are like brain cells, but they're not in the brain. 40,000 brain cells, but they're in the heart. And they're concentrated in a way that is called the little brain in the heart. Okay? So these cells, this is what neurons in the brain look like. Okay, and you've all seen what these look like. This is what the neurons in the heart look like. You can see, here's the heart, and every place where you see one of these little dots, these are where the neurons are located. They are around the arteries, around the places where the blood comes in and where the blood leaves. Now think about what this means. We've been taught that the brain is the master organ in the body. But now we know that's not true. The brain receives the instructions that tell it what to do from the heart. And the heart creates those instructions through your perceptions of what you feel about the world. Do you feel safe in the world? Do you feel threatened in the world? The way that you feel about your relationship to the world sends a signal from these special cells to the brain. This is what these neurons actually look like. And this is what the little brain in the heart looks like. This is what the neurons look like in the heart. So why is this important? Look at this. It's because our heart can actually think, learn, remember, and feel independently of the brain. Now, you probably know that. You probably know that intuitively.
It means when you have a deeply emotionally significant experience. It means that experience registers in the brain and in the heart. And if you have been hurt in life, if someone has betrayed you, someone has lied to you, if you have lost someone that you love and care about, those deeply emotionally significant experiences, and you try to heal it only through the brain, sometimes it's not enough. Would you agree? Yeah, it's not enough because we must address the heart as well. All right? And we all know that, almost universally. Our most ancient traditions always tell us to begin with the heart. I'm going to lead you through an experience before we leave here this afternoon or this morning so that we can do this. One more discovery so that we can have our experience. Discovery number 5. We said that we were taught the brain is the master organ. It's not the master organ, that the brain and the heart. Now think about this. 2 separate organs. But we have the ability, as humans, we have the ability to harmonize 2 organs into one system. We have the ability to harmonize the heart and the brain, 2 organs, into one very potent system. And our ancestors have told us this for a long time in non-scientific terms. When I spend time with the monks and the nuns, the yogis, the mystics, the shamans, the abbots, the curanderos, they all begin their process in the heart. And from the heart, they expand to the rest of the body. 2 organs, one very powerful system. So we're talking about something called heart-brain harmony. Technically, it's actually called heart-brain coherence. Now, some of you are with me over tomorrow. I'm going to do a full-day program tomorrow, and we can actually measure the heart-brain coherence. We'll do that tomorrow. And some of you are not with me tomorrow, and that's okay. So I want you to have the experience in here today. I want you to have a tool in here today that you can take into your life. And that's why I'm sharing everything I'm sharing with you, so that this tool makes sense to you, all right? You know, and I know, that everything in the human body is connected, right? You know everything's connected? Yes, no? I want to show you something. This is a map of the human metabolic system. It was only released this year. I want you to have the latest information. This is a map of the human metabolic system released this year. If you cannot read this map, don't worry about it, because neither can anyone else. This is a very complex map. This is the latest map of the human metabolic system. Here it is, right here. Yeah, you can't read that. I can't read that. Neither can anyone else. That's the point. The point is that the human body is so complex, everything is connected. This is the reason, you know, when you take a prescription medication to do one thing and the label says there's side effects, they're not side effects. Look, everything is connected. You cannot introduce something into the human body without having it influence everything in the body. That is the good news for what we're about to do. When you harmonize the heart and the brain, you cannot just affect the heart and the brain. When you harmonize the heart and the brain, you are influencing the entire human body. And that's why this is such a powerful technique. When we learn to harmonize the heart and the brain, that 0.1 hertz signal between the heart and the brain, your body interprets 0.1 hertz as love. If you want to love your body, you feed your body 0.1 hertz from the heart.
How do you create that? It's through the power of emotion. And this is the key to what our indigenous ancestors have always told us. E aí, gente, gostaram? Não precisa nem falar. Já sei que tá todo mundo doido para saber como é que vai ser a técnica. Miguel, não para não, conta pra gente como é que vai ser, como é que não vai ser. Mas eu não vou contar agora. Por quê? De propósito mesmo, porque nós vamos dar continuidade a tudo isso que nós estamos falando aqui. Vamos aprofundar em várias dicas e ferramentas que vão ajudar vocês a colocar em prática esse processo que nós estamos conversando aqui. Não vai ser em 1 hora e pouco que isso acontece, né, gente? E nem vai ser numa vivência. Então, podem já se preparar aí para vocês participarem aí conosco, onde nós vamos fazer o aprofundamento disso. Nós vamos mergulhar aí no mapa de saída do caos das relações. E vocês vão aprender como a lidar e utilizar várias dicas práticas, né? E ao mesmo tempo entender o arcabouço, ou seja, a base, né, dessa mecânica que isso é criado e como que vocês podem transformar isso, ok? Então, para dar sequência aqui, eu acho que o que o Greg traz é de suma importância, porque eu costumo dizer que a mente, né, a mente concreta racional está aqui no coração, ela que comanda. Tá aí, gente, tá? Os impulsos são assim. E vai para o cérebro. Como que vai para o cérebro? Vai a frequência que é impressa, né, no coração, na nossa percepção do que está acontecendo, ela estimula, vai para o nosso cérebro, que faz o quê? Cria o quê? Os neurônios vão mandar os neurotransmissores aqui. Aquela frequência, ela é enviada para o corpo inteiro. Ou seja, ela vai criar memórias, padrões de comportamento, de sentimento, de um monte de coisa. Tem muita gente que sente, olha, eu sei que eu preciso melhorar isso, mas eu tento e não consigo. Né? Por quê? Porque está, como diz o Joe Dispenza, somado ao que o Greg Braden trouxe, vocês podem ver que o quê? Nós criamos um estado bioquímico no corpo. Se não houver a quebra do padrão, esse estado bioquímico também não se quebra. Aí você tomar consciência, só saber aqui na cabecinha, não resolve, certo? Ter só compreensão lógica, racional, não. Por isso que eu insisto, tome a decisão e tome agora, enquanto é tempo, para que você possa ter o resto dessa vida que lhe foi confiada numa condição mais digna de existência, de ser mais senhor das suas formas de estar no mundo, de ser mais senhor da dinâmica das suas relações com as questões que chegam até você, para você resolver, para você equilibrar, né? Porque são coisas que chegam para ser equilibradas. Então, vamos tomar decisões de vida. Topam fazer isso? Para que nós possamos aproveitar, fazer essa técnica, nossa harmonização aqui, ela ajuda muito a fazer isso. O que eu faço é o alinhamento cérebro-espinhal. Para quê? Para criar as condições de fazer todas essas conexões positivas e bioquimicamente vão criar o que, gente? Novos padrões de frequência que vão gerar o quê? Novo ambiente de percepção da realidade para gerar novo comportamento. Por isso que todo trabalho nosso, toda live a gente abre com uma harmonização, fecha, preparando a ambiência para poder estar alerta, presente, para lidar com aquilo que está sendo dito, como nós fizemos hoje aqui, certo? Então, guardem aí, segura aí, coloca na agenda. Garanta já, certo? A sua participação, porque se você tomando decisão, quem está aqui é porque quer resolver. Eu tenho certeza disso. Sabe por quê? A situação do mundo está nos pressionando para isso. É como se fosse uma pressão interna que só cresce, cresce, cresce. Eu não aguento mais, as pessoas estão exauridas. Eu preciso sair dessas dores, desse sofrimento que eu não estou aguentando mais. Não é isso que acontece? Então, decida-se. Vamos trabalhar juntos. Nós estamos aqui para isso. Vamos unir forças para que a gente possa caminhar. Né? Ninguém sabe mais que ninguém, mas todo mundo tem um pedacinho dessa grande verdade que foi confiada a cada um de nós. Cada um tem um pedacinho dela. Na hora que a gente se encontra para resolver, que a gente alinha a percepção, a gente coloca o conhecimento real em movimento,
nós estamos resolvendo as coisas em nós e fortalecendo a resolução disso no coletivo. Então, é a melhor forma de ser útil para a vida, certo? Eu tenho certeza que vocês estão querendo isso. Não tem quem não queira, gente. Ninguém está aguentando mais, né? Então, olhando para tudo isso que nós já vimos até agora, nós precisamos aprofundar um pouquinho sobre a questão do entrelaçamento, um pouquinho mais, né? Então, já que existem esses entrelaçamentos que foram realizados a partir da nossa ignorância de como isso se dá, então são entrelaçamentos decorrentes de muitos níveis de ignorância, e ignorância aqui no sentido do desconhecer do que está fazendo, né? De não ter ciência de que aquilo que você está fazendo está criando aquilo, né? Então a gente tem que ter humildade para olhar e dizer, realmente eu sou ignorante, ou seja, eu desconheço esse processo, mas eu tenho a grandeza e todas as possibilidades em mim de mudar isso. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa ser humilde para entender que temos a limitação da nossa ignorância, a gente precisa ser grande o suficiente para entender que nos foi confiado um grande poder e que nós podemos transformar tudo isso, certo? Então, o entrelaçamento, ele se dá no nível espiritual, né, nas formas que nós escolhemos exercer a nossa espiritualidade, ou seja, a nossa consciência divina nesse plano. Então, vai desde a da mais tosca ritual de religiosidade, né, de doutrinas e coisas que se misturam, que se fragmentam com verdades, meias verdades, ou muita ilusão, ou que usam para dominar as pessoas, até chegar na pura espiritualidade, que é a sua experiência direta da sua porção divina aqui na sua existência humana. Essa é a sua experiência de Deus em si, né? De Deus em ação em você, de criatura divina, humana, aqui manifestada. Quando a gente começa a ter essas experiências diretas, nós vamos podendo ter um nível de elevação espiritual inacreditável, né? Mas nós temos entrelaçamento mente abstrata, né, de percepção da realidade abstrata. Nós temos entrelaçamento da nossa mente racional lógica, dependendo até dos nichos, né? Então a pessoa, eu estudei isso, os nichos acadêmicos, né? Então as pessoas se entrelaçam ali em torno de alguns conhecimentos que são estudados, né? E ensinados e que inspiram a pessoa a assumir uma profissão e por aí vai. Então elas se entrelaçam ali com o mental concreto acadêmico do conhecimento, né? Então, nós temos também o conhecimento, o entrelaçamento emocional, né? O entrelaçamento emocional, ele também traz essa perspectiva de multidimensionalidade, porque você pode, desde os níveis mais densos, né? Daquelas emoções da ira, do ódio, do medo, da raiva, do ciúme, todas essas densidades emocionais, até as mais elevadas. E quando você está no altíssimo astral, você está lá no amor, no universal, na fraternidade e tudo mais. Então você está exercendo, né, a vida de uma forma mais expandida. Você se entrelaça em todas essas camadas. Entrelaçamento vital, no acoplamento de chakras, né, nas relações sexuais, que você troca ali energia com a outra pessoa em todos os seus chakras e passa a carregar aquela vibração daquela pessoa para isso. Né? O entrelaçamento físico, que é a convivência, né? Física, a experiência das mesmas circunstâncias físicas, de local, de catástrofes, de situações ambientais. Então, nós temos todo esse entrelaçamento e que vai levando ao que nós chamamos de um conglomerado coletivo astral de forças que são relações que foram criadas com base na ignorância geral da vida, das leis da vida. Então agora chegou a hora de mudar. Então vamos supor, pegar um assunto, um tema prático. A pessoa tem uma crença. Toda crença
é uma coisa criada pelo ser humano, alguma coisa foi criada, concebida, e aí criou uma crença, as pessoas decidem se vão acreditar ali ou não. Ela tem sempre um percentual de ilusão muito grande, né? Não é totalmente realidade. E esse gancho com a ilusão que a gente faz, ele vai trazer o quê? Vai comer a nossa vida. Quanto mais você estiver conectado a situações, circunstâncias, eventos, pessoas, locais que você frequenta, formas de viver a sua vida, ritmo, a escolha do seu lazer, escolha de como usar o seu tempo, você vai estar dando energia vital, ou seja, o seu tempo de vida para essas coisas, né? Então, sejam pessoas, das visões de mundo que elas comungam, as conversas que surgem ali, que às vezes são conversas que drenam uma energia para o nada, né? Você fica ali naquele protocolo social, né? Essas fontes de referência que você usa para poder sustentar uma crença e você ficar ali discutindo para ter razão, né, numa situação, essas coisas todas, elas são formas elementais que são criadas, formas de pensamento, sentimento, que vão morar na sua alma. E você é o porteiro delas. É você que dá autorização para elas entrarem ou saírem, né? Então, você está preparado de fato para viver sem dor e sofrimento? E pensa nisso. Né? Pensa nisso porque essa é a pergunta. Você quer viver assim? Muitas pessoas vivem hoje, sabe como, gente? Como é que é o seu hoje? A pessoa acorda de manhã pensando o que aconteceu ontem. Ela arrasta o ontem, o passado, a memória de uma tristeza, uma mágoa que está na alma dela. Ela arrasta para o hoje. Então ela traz o ontem que não foi bem realizado, que não foi bem resolvido, para o hoje, né? E aí, com esse ontem que começa a habitar o hoje, ela começa a ter o quê? Medo do amanhã. Ela começa a criar uma série de impressões, construir o amanhã temeroso, cheio de impactado por esses ontens que não foram. Então, ela perde ela perde a noção do presente, ela perde a qualidade do seu presente. O amanhã ele vai sendo arrastado para o hoje também, né? Porque a pessoa começa a querer controlar o amanhã e isso gera o quê? Ansiedade, né? Então ela começa a controlar, arrastando o amanhã para hoje, e esse hoje, que arrastou também o amanhã para agora, ele começa a temer o depois de amanhã. E esse antecipar-se do temer do depois de amanhã, etc e tal, é que é o mal que as pessoas estão vivendo, o transtorno de ansiedade, né? Então, as pessoas que não têm presentes, né, estão sem presentes, elas dependem do passado e temem o futuro. Olha que coisa triste, né? Vê se não é isso que está acontecendo. Você depende de tudo que aconteceu, que está aqui, ó, conversando, falando na sua cabeça, para você olhar, e aqui, por conta de tudo que aconteceu, você teme que aquilo vai acontecer no futuro, se trava. E a sua relação com as pessoas vai ficar alimentada por esses cenários que você está criando e está sustentando com a sua vida. Dá para entender como é que a coisa funciona? Né? Você cria hoje tudo que temos. Então, resolver hoje. Nós precisamos hoje resolver as coisas do presente. Ah, como é que você faz para resolver o passado? O passado é sublimado. É jogar a luz da compreensão com a consciência que você tem hoje. Falar, aconteceu isso comigo. Naquela época eu não sabia disso. Eu poderia ter agido diferente, mas se eu voltasse lá, eu ia agir tudo igual. Porque lá naquela época eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. Mas eu vou aprender com essa situação e vou sublimar essa situação na medida do meu possível. E o que é sublimar? É elevar a frequência desse aprendizado para um outro patamar, né? Então você resolve o hoje. Agora, quem decide alimentar o hoje com mágoas de ontem, né? E é uma armadilha que você está fazendo para você. Você está desenhando uma armadilha para si mesmo. Porque as mágoas do passado, elas têm medo de morrer amanhã, gente. Por quê? O que a mágoa é? É uma forma, sentimento, aprisionada a um contexto de uma situação que você criou. E enquanto você sente essa mágoa e tem o ressentimento, você está dando vida para ela. E ela, como forma de pensamento, quer continuar existindo.
E ela continua ali regendo as suas relações. E você é a vítima, você é aquela pessoa que não fala mais com aquilo, que ela não sei o quê. Começa tudo aquilo a... Entendeu? A gente tem que olhar, compreender a situação e ver o que eu posso fazer hoje. Hoje, o que eu posso fazer? Então, as mágoas de ontem, elas têm medo de morrer amanhã. E para elas não morrerem, elas precisam repetir-se para alimentar da sua vida. Então, se você deixa isso acontecer com você, toda vez que vai conversar com o outro e ficar relembrando e falando, isso aqui, você está fazendo a mesma coisa com o outro. Né? Se você faz isso com uma criança, com um adolescente, você imagina o que está acontecendo hoje nas famílias, né? As dores das nossas relações. Qual que é o sentido da vida que é trabalhado nas relações familiares? Qual que é a educação, seja escolar, institucional ou cultural, que promove para as crianças uma visão do que elas são como seres humanos, que dá a elas uma perspectiva real de crescimento e evolução? Eu desconheço. Não aqui no Ocidente. Todo mundo é direcionado para um futuro, entre aspas, ter sucesso numa prosperidade equivocada, né? Que não abrange a integridade da vida. Então, muitas vezes a pessoa chega lá no topo de uma carreira profissional, mas se declara como uma pessoa infeliz. Então, está desequilibrado o processo. E o hoje, que é alimentado com isso tudo, ele vira medo e angústia, que é o que as pessoas estão vivendo. Depressão, né? Pânico. Essas são as nossas relações que a gente estabelece com a vida. O que é isso? É dor e sofrimento, gente. Nosso hoje está permeado daquilo que não é o presente. Está totalmente congestionado de excesso de futuro ou excesso de passado. Mal resolvido. E a gente se alimenta para poder distrair disso, a gente vai buscar um entretenimento que, na verdade, fomenta violência, tragédia, dor, dramas, né, emocionais, etc., toxina emocional. A gente vai aperta lá o botãozinho para poder distrair a mente. Quem está distraindo a sua mente? O quê? Está criando o quê lá na sua vida? Comendo a sua vitalidade para quê? Para levar você para onde? Resolver o quê? Então, esse entretenimento é distrair você da vida. Distrair você de você mesmo. Distrair você e colocar você mais distante da sua paz verdadeira. Seja ela financeira, porque a pessoa que está na frente de uma coisa, olhando o tempo todo, perdendo horas e horas ali na frente de um entretenimento, ela não está realizando. A vida dela está parada ali. É uma ilusão. Parece que está em movimento porque está vendo algo se mover na sua frente, mas é absolutamente virtual, é ilusório, absolutamente ilusório. Então, nós precisamos tomar essa consciência. Se medo e angústia geram sofrimento e eu cultivo eles todo o meu dia de hoje, o meu presente, que futuro eu posso esperar? E se é isso que eu cultivo hoje, que tipo de interação eu vou ter com as pessoas à minha volta? Qual é a base das minhas relações? O que orienta as minhas relações? Então, aí você pode chegar e falar o seguinte, bom, se por causa do ontem e por amanhã, que é a ansiedade, por causa do ontem, que é o sofrimento e a dor, por causa da manhã, eu estou vivendo esse círculo vicioso de dor e sofrimento, o que eu preciso fazer? Tomar uma decisão evolutiva. Você quer ficar desse jeito, você vai usar o mesmo tempo, mesma energia, para rodar em círculos e chegar a lugar nenhum. E esse sofrimento tende a aumentar até chegar um momento que ele vai consumir a sua existência. Ou você pode usar a mesma energia, o mesmo tempo, para tomar uma decisão. E decisão enquanto ser humano divino, enquanto uma entidade evolutiva, enquanto um ser que tem compaixão pela vida, tendo compaixão por você, pela sua vida, fazer um bom uso dela, né? Dar um direcionamento para a sua existência, deixar de ser o seu maior inimigo. Quão amigo você é de você mesmo? O quanto você se ama?
para ter como referência o amor que um dia você pode dedicar a outro. Quando é que você passa a ser o seu melhor amigo? Quando você passa a usar a sua vida conscientemente. Então, nós conseguimos amar ao próximo como a nós mesmos nesta medida de consciência. Não tem outra. A referência está dita, já foi dita, essa é a lei. Se você não tem a dimensão do respeito para a vida em você, como é que você vai ter pelo outro? Pelo ambiente, pela sociedade. Então, um ciclo vicioso. Você começa a ter uma decisão evolutiva quando você passa a ser útil para a humanidade. O que você está fazendo pela evolução da humanidade? Quando você passa a ser útil para si mesmo, ou quando nós passamos a viver todos os dias no presente, alertas, de forma consciente, né, dissolvendo as ilusões para levar uma vida real, construir uma realidade que você quer, não a que outros escolheram para você. Uma realidade onde você cultiva a real fraternidade, unidade de irmandade para com a vida, para com o que te cerca, para com o entorno, um respeito para o uso das coisas, dos recursos, da interação com as pessoas, com as situações, com a evolução, né? Amor universal, um cultivo de amizades reais, não de interesse. Ah, Emília, mas isso é muito difícil. As pessoas hoje são todas interesseiras. Tá, então difícil pelo difícil, você vai escolher qual? O difícil de continuar vivendo na dor, no sofrimento, ou o difícil, que é colocar mais energia e empenho para sair disso? É uma escolha evolutiva. Cuidado com o que cada um deseja para si e para os outros. Cuidado com as relações que você cria, naquilo que você pensa e sente em relação a si mesmo, em relação aos outros. Porque nesses desejos, nessas criações, nós poderemos estar criando alguma coisa que no tempo vai se manifestar ali na frente, vai ganhar vida aqui, né? Comer. Um dia ela aparece na nossa vida, acontecendo, né? O que mais se evita, se convive, para manifestar na hora, de uma hora que você não está preparado para resolver. Você criou e nem sabe. E agora você vai ter que resolver porque está na sua frente. Essas são relações que nós criamos. Então, compreender essa mecânica do invisível, de como as coisas funcionam, dos entrelaçamentos, das bases, dos filtros que a gente usa para determinar a qualidade da nossa vida, nossas relações, da nossa existência, na forma como a gente se coloca diante das coisas, esse invisível que as pessoas amam, ele só é invisível porque nós não estamos sabendo ver. Quando você não vê, fica invisível. É a medida da nossa ignorância. Né? Então, conhecer o que nos liberta para viver sem dor e sem sofrimento nas nossas relações existenciais, com toda a gama de coisas que nós temos que nos relacionar, é a coisa que nós precisamos fazer, gente. É só isso. Escolher e conhecer aquilo que nos liberta desse ciclo de dor e sofrimento. Você quer isso? Você tem vontade de realmente sair desse ciclo que está te esgotando de todas as formas? Se nós abraçarmos isso conscientemente, juntos, nós vamos fazer com que cada um esteja, né, e viva aonde quer e como quer, dentro de um outro patamar de existência. O que eu posso dizer para vocês é que está na hora
e não tem outra hora. É agora. Então, eu quero convidá-los neste momento para estar conosco. Gente, é emergência, é urgência. A humanidade está precisando das pessoas que estão acordadas, já abriram os olhos, que conseguem começar a enxergar isso, compreender isso de forma real, a serem mais determinadas, decididas, corajosas para fazer pela vida o que precisa ser feito. Então, até fazer isso que eu estou fazendo aqui e criar esse trabalho que nós estamos criando tem a ver com que a vida também se cobra de mim dentro do trabalho que eu realizo no processo evolucional. Então, vem aprender, sabe o que, gente? O mapa. Não é o mapa que nos leva onde a gente quer chegar? Venha compreender esse mapa. Que mapa é esse, Emília? O mapa de saída desse caos que envolve todas as nossas relações. Quais são os elementos que compõem esse mapa de saída? Venha descobrir de fato, descobrir, gente, olha, descobrir o que está coberto, descoberto, né? O que estava velado, revelado. Venha descobrir como se programar para estar na vida de forma consciente, como desprogramar o aplicativo pirata e como se programar a partir do original. Venha aprender como as coisas funcionam no processo dos relacionamentos e da forma como a gente lida com essas relações e coloca essas relações na vida, nesse trabalho que nós vamos fazer, que é o mapa de saída do caos das relações. Pode inscrever agora, já está aberto. Tá o link aí no descritivo aí da nossa live. As inscrições estão abertas, o link está na descrição, pode já entrar. Não perca mais tempo não. Nós podemos escolher, como eu disse, é uma escolha, é uma decisão. Você pode escolher usar esse tempo para outras coisas, é a liberdade de cada um. Agora, pense em tudo isso. Pense no que tem sido a qualidade da sua vida, com as dores e os sofrimentos que você tem carregado até hoje. Quer ser útil para a humanidade? Quer ser útil para a sua própria existência? Para aqueles que estão ao seu entorno, que são seus seres, os entes mais caros e queridos? Quer fazer uma mudança de fato? Então vem, use esse tempo conscientemente. Vem fazer as inscrições, esteja conosco, né? É um encontro que vocês vão ter um encontro de conteúdos, né? Que vão mostrar, inclusive, questões práticas, como fazer. E depois nós teremos um grande encontro também, onde online, ao vivo, nós estaremos conversando sobre dúvidas, batendo papo, nos conhecendo, conversando sobre as dúvidas que estiverem, que emergirem durante o aprendizado desse conteúdo. Gente, esse é um conteúdo, é como se fosse assim, o meu trabalho ele é muito guiado e orientado para, de momento a momento, né? Como a humanidade caminha e as coisas que precisam ser trazidas para poder ir compartilhando e favorecendo, né, a compreensão e a libertação, né, da humanidade e favorecer a evolução. Esse é um curso especial para este momento que nós estamos vivendo. Então, nós nos dedicamos muito a organizar um conteúdo que vai favorecer esse momento para essa equação das nossas dores relacionais. Não deixe para depois. O momento, eu digo para vocês de coração, é agora. Às vezes, nós ficamos pensando, não, depois, agora eu não tenho cabeça para isso. Nossa, eu não posso, não tem. Gente, hoje, né? O que você hoje pode decidir que vai favorecer esse processo, né, de saída desse caos que nós criamos, para que você possa recriar conscientemente um novo patamar de realidade, tanto para você quanto para a humanidade. É agora. É um curso,
São várias temáticas que serão abordadas com perspectivas práticas, com dicas muito importantes para que cada um possa utilizar na sua vida, nos seus desafios, nas suas situações. E tem esse encontro maravilhoso, onde nós poderemos trocar nossas percepções, esclarecer dúvidas, né, trazer equações que são comuns para que nós possamos trazer à luz da resolução, do equilíbrio, da libertação. Eu espero vocês, eu conto com vocês. Nosso trabalho está em processo de expansão, nosso trabalho está em processo de realmente criar, né, condições para que mais e mais pessoas possam acessar. Eu conto com vocês nisso também, porque é importante nesse momento nós estarmos juntos e nos darmos as mãos para fazer com que o maior número de pessoas possam acessar. E tudo isso tem, né, assim, é uma dedicação de uma equipe, de vida, de pessoas, de trabalho, de equipamento, de tudo, gente. Mas é uma entrega honesta, útil, extremamente essencial para o momento que a gente está vivendo. Então, eu convido vocês. O link está na descrição. Vai aparecer aqui nessa tela também. Faça a sua inscrição. Colabore conosco nesse trabalho. Seja útil também para a humanidade dessa forma. E para você, principalmente. Olhe para a sua perspectiva. Olhe o que você já pode fazer e como isso vai impactar no todo. Aguardo vocês. Agradeço mais uma vez pelo carinho, pela confiança, né, por tudo que eu tenho aprendido e trocado com vocês nesses últimos anos, aqui na internet, porque eu já faço trabalho há muitos anos, né, com muitas outras pessoas, mas aqui nessa modalidade, né, no virtual, que acaba nos conectando aí em outras dimensões de espaço-tempo. Então eu agradeço muito, aguardo vocês, a inscrição está aí, e vamos em frente, vamos juntos, porque juntos somos mais fortes. Muito obrigada, e agora vamos para a nossa harmonização final. Vamos inspirar e expirar, nos conectando neste momento com todos os rios da vida que desagam sobre nós, os fios de luz que vêm da nossa presença, nossa consciência, do fio da vida que nos sustenta na experiência, nesta jornada da existência. Vamos inspirar profunda e suavemente, recebendo o prana que vem do universo, a matéria-prima da vida, através da qual nós co-criamos a realidade. Mantenha sua coluna ereta, os ombros relaxados. Relaxando o abdômen, pernas e braços descruzados. Vamos nesse momento receber e acolher no nosso tempo, no nosso corpo, a energia da vida que a tudo e a todos sustenta. Energia essa que é a substância, matéria-prima para o pensar, para o sentir, para falar, agir, para co-criar a nossa realidade. Momento a momento, respiramos vida e escolhemos direcionar essa vida para elaborar um pensar, um sonho, uma relação, um futuro, um aqui e agora, a qualidade da nossa existência. Tudo que nos cerca
relaciona-se conosco de alguma forma. E a qualidade dessa relação é definida pelo uso que damos a essa vida que flui incessantemente, momento a momento, através dos nossos sistemas, em todas as dimensões que nos compõem como seres humanos, dimensões humanas, físicas, energéticas, emocionais, mentais e espirituais. Estamos aprendendo a ser humanos e divinos simultaneamente, a redimensionar as possibilidades, a experiência da vida em dimensões e patamares de consciência mais harmônicos, mais equilibrados, a fim de assegurar a nossa evolução através dos tempos, através das idades. Nesse momento nós possamos ser banhados com o amor, sabedoria, com a vontade supra, motivo pelo qual nós existimos. Nós possamos ser banhados pela luz da intuição, pelas forças da causa da nossa existência, pela mente expandida, uma consciência ampliada, restaurando e reorganizando aquilo que em nós está em desarmonia, em desordem, em caos, gerando dores e sofrimentos. Vamos inspirar e expirar conscientemente, trazendo a lei da harmonia para a nossa realidade diária. Nós agradecemos a oportunidade de estar em contato conscientemente com os fluxos da vida para curar e cuidar da vida que habita em nós. Agradecemos a oportunidade, a presença de cada um que se soma num grande momentum de compreensão, reflexão e de resolução, equilibrando a própria vida, libertando-nos dos grilhões da ignorância, do uso limitado da energia da vida, e como decorrência nos traz dor e sofrimento. Irradiamos paz e luz a tudo e a todos neste momento, num serviço consciente à vida, incondicional. Aqui, agora e sempre. Inspira profunda e suavemente. Deixe irradiar através de cada poro do seu ser essa força, essa harmonia, impregnando o seu ambiente e assim permanecendo. Vamos aos poucos retornando, movimentando o pescoço, respirando profunda e suavemente, abrindo devagar os olhos, trazendo a presença para o presente.
instalando a paz e a serenidade conscientemente.